Tudo bem, pessoal? Hoje comentário sobre Enola Holmes, novo filme da Netflix dirigido por Harry Bradbeer e adaptação do livro da Nancy Springer chamado Caso do Marquês Desaparecido, que recentemente inclusive ganhou uma edição especial no Brasil por conta do lançamento do filme. O link está na descrição. Uma produção agradável, extremamente leve e bem desenvolvida, a ponto de que, pelo menos no meu caso, eu não senti passar as 2 horas de rodagem, e eu acho que isso acontece por conta do aproveitamento criativo que é feito, que me despertou muita curiosidade, inclusive, para tomar contato com o texto da Nancy Springer. Apesar de compartilhar o prestígio e o nome Holmes, o diretor Bradbeer deixa muito claro desde os minutos iniciais que o método de análise e abordagem seria muito diferente daquele que nós estamos acostumados, por exemplo, com Sherlock. Para desenvolver Enola Holmes, nós temos 2 grandes acontecimentos e uma série de narrativas secundárias que são abertas e aos poucos vão progredindo durante a experiência. A Millie Bobby Brown interpreta Enola, uma jovem que foi criada e educada pela sua mãe, a Eudora, que é interpretada pela Bonham Carter, que simplesmente desapareceu, apesar de, no entanto, deixar algumas pistas. Com isso, os irmãos de Enola, o Sherlock, interpretado pelo Henry Cavill, e o Mycroft, interpretado pelo Sam Claflin, eles querem colocar a moça numa escola que é comandada pela Miss Harrison, interpretada pela Fiona Shaw. A Enola, por sua vez, está envolvida em 2 situações. A primeira é justamente resolver o sumiço da sua mãe, e a outra acaba sendo ajudar um jovem aristocrata, que é interpretado pelo Louis Patridge, que está em apuros. Enola Holmes inicialmente trata sobre a busca da protagonista pelo autoconhecimento, pela formação da sua própria identidade, desafiando tradições, preconceitos e imposições da sociedade do Reino Unido no século XIX. Como pano de fundo, por exemplo, nós temos questões relevantes, como a do sufrágio feminino, e a Enola está envolvida em tudo isso. Mas aqui cabe um adendo interessante. Todos esses tópicos sobre a sociedade nunca acabam virando instrumento de argumentação direta do filme. Pelo contrário, a abordagem acaba sendo muito superficial, voltada para a experiência da jovem perante aquela sociedade. E aí você tem a questão também do público-alvo. Para crianças, para adolescentes, é um ótimo filme. Para quem gostaria de ver algo a mais, para quem gostaria de ver a Enola se envolvendo nessa sociedade, pode deixar um pouquinho a desejar. Mas eu gostei da experiência, eu gostei dessa análise do lado desconhecido da família Holmes. Eu gostei muito de como o filme trabalha com o personagem do Henry Cavill. O Sherlock aparece ocasionalmente, é verdade, mas o filme parece que trabalha muito bem com a memória que acaba sendo evocada, com o peso da participação dele, seja por conta de trejeitos vistos em outros filmes, em outras séries, ou mesmo por conta da sua própria abordagem. Notei também que o diretor Harry Bradbeer se mostrou muito confortável com a constante quebra da 4ª parede, que para filmes desse gênero especificamente podem se tornar um grande problema, porque quando você coloca a quebra da 4ª parede como um elemento de identidade do próprio filme, isso pode virar uma distração. E por conta disso eu fiquei com a impressão de que Enola Holmes daria uma excelente série de televisão, daria uma ótima série original da Netflix, porque a produção é muito competente, a ambientação é muito boa e existe espaço por conta da série de livros também para você trazer outras histórias para apreciação do público. O problema é que a expressão dos pensamentos nessa quebra da 4ª parede não condiz muito com a força do próprio argumento da história. E para mim isso fica evidente quando nós vamos analisar justamente a grande ameaça proposta em Enola Holmes, que me lembrou muito, por sinal, a organização dos filmes da Disney que eram lançados direto para VHS ou direto para DVD entre o final da década de 90 e começo da década de 2000, porque nós, como espectadores, estamos mais interessados na jornada da personagem, no carisma em torno da participação da personagem, e o filme aproveita muito bem isso. É um longa também que em determinados momentos te coloca um novo mundo para análise, bem diferente daquele escrito pelo Conan Doyle, por exemplo. Com isso em mente, a força de Enola Holmes está totalmente voltada para a construção e desenvolvimento dessa personagem do que para a análise de um arco de antagonistas propriamente dito. Mas eu não tenho dúvida alguma de que nós temos aqui uma ótima opção de entretenimento familiar. E como não virou série, então a Netflix deve seguir com esse spin-off, adaptando outros livros da autora e colocando para apreciação no seu catálogo. Aliás, a Netflix precisa também de originais desse calibre, com esse padrão de qualidade voltados para o entretenimento familiar. Eu espero, no entanto, que no futuro eles aproveitem essa base introdutória e que eles acabem investindo mais tempo na relação da Enola Holmes com a sociedade do final do século XIX. Eu fecho Enola Holmes com a nota 7. Certo, pessoal? Seria esse o comentário de hoje. Muito obrigado pela atenção, até mais e tchau!